ver. Será que entrou? Bom dia! Bom dia! Entrou. Bom dia, Michele. O óculos já começou a embaçar aqui. A gente que usa óculos não é fácil, né? Deixa eu compartilhar. Amém. Bom dia, Vitória. Bom dia, paz do Senhor sobre a vida de vocês. Aí, Janete, eu já conheço pela foto já. Amém. Tá frio, né? Meu Deus, diz que semana que vem vai fazer mais frio ainda. Bom dia, bom dia. Vamos começar então? Senhor nosso Deus, Pai querido, obrigado, Senhor, por mais essa manhã na tua presença. Obrigado, Senhor, porque teus filhos, Senhor, se levantam todos os dias, ó Pai, para te conhecer um pouco mais através da tua palavra. E é isso que a Bíblia diz, que nós devemos prosseguir em conhecer o Senhor. E eu peço ao Senhor todas as vezes, quando estivermos fazendo essa leitura bíblica, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor abra não apenas a nossa mente, mas também o nosso coração para receber a revelação da tua palavra. Cuida de nós, Senhor, nesse dia, cuida da nossa casa, Pai. Livra-nos do mal. Nós aprendemos ontem, através da oração do Pai Nosso, que devemos orar sobre o pão de cada dia, sobre o cuidado, sobre, Senhor, a vigilância para não cair na tentação. Livra-nos, ó Deus, de cair em tentação no dia de hoje e guarda a nossa casa e a nossa vida de todo mal enviado, de todos os dardos inflamados do maligno. Guarda o nosso coração no Senhor e a nossa mente firmada em Ti. Eu oro nesse dia, eu abençoo cada pessoa que está fazendo essa leitura comigo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Mateus, então, continuando no capítulo 6, tá? Deixa eu só mandar o link para uma pessoa que entrou aqui agora, lá de Mato Grosso. Deixa eu ver. Pera lá. Se eu acho ela aqui. Tem que mandar depois que acabar. Deixa eu ver. Ai, que pena. Que pena. Acho que eu vou mandar depois que acabar, no ao vivo não vai dar. Bom dia, Débora. Bom dia, Arlete. Bom dia, Marli. Amém. Tá. Capítulo 6, versículo 25, diz assim: Por isso vos digo, não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo,
pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Que lindo, né? Eu acho que esse é um dos, não vou falar capítulos, né? Porque não é o capítulo inteiro. Mas do 25 ao 34, essa é uma das passagens que nós precisamos. Bom dia, Solange. Que nós precisamos guardar ela aqui, ó. Quando a gente entra na igreja, né, e começa a ter mais contato com a Bíblia, com a palavra de Deus, a gente vai gravando na mente alguns textos, né? Um dos principais ali é o Salmo 23, que diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, que é o Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Nós vamos decorando alguns textos. E ao longo da nossa caminhada, vira e mexe, diante de alguma situação, nós nos lembramos desse texto. Eu penso que esse texto aqui é um desses que precisam estar cravados no nosso coração, porque é Jesus falando sobre os nossos cuidados e inquietações. Então ele diz assim, ó: não andeis ansiosos quanto à nossa vida, pelo que temos de comer ou de beber, nem pelo que temos de vestir, porque o nosso corpo vale mais que a nossa veste, e a vida vale muito mais do que as vestes, né? Então, quase todas as situações a gente tem que estar lutando contra ansiedade. Tem muita gente que sofre de problema crônico, sabe? De problema sério de ansiedade. E a gente sabe que a ansiedade é algo que afeta o nosso corpo físico, né? Ela começa aqui, ó, na mente. É aquela preocupação em excesso. Quando você está preocupado demais, preocupado em excesso com o futuro, você deixa de viver o presente. Pessoas que estão ansiosas demais pelo resultado, por uma resposta de alguma coisa, ou para que um projeto dê certo, sempre ansiosa. A pessoa ansiosa, ela está sempre com o coração dela preocupado com o amanhã. E a gente não consegue viver o hoje. A gente não consegue viver bem em família, porque parece que sempre o que a gente tem aqui no momento não é o suficiente. Não tá bom, parece que a gente está sempre incompleto. Então, a ansiedade é algo muito sério. E Jesus falou contra a ansiedade, falou a respeito da ansiedade, né? Então ele diz assim: vocês estão sempre preocupados demais. Não é que você não deva se preocupar, mas ele está falando assim, ó, estão preocupados demais, num nível que vocês têm que tomar cuidado. E ele vai falando assim, ó, 26. Olhem para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Ai, eu já chorei muito aqui com essa frase, né? Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Teve momentos da minha vida que esse texto me veio à cabeça e eu tive que falar assim para Deus: eu sei que eu tenho muito mais valor do que as aves e que o Senhor está cuidando de mim. São momentos em que as situações pregam para você totalmente o oposto daquilo que a palavra prega. Então Jesus está mandando você ficar tranquilo que Ele cuida de você. A situação está gritando aqui na sua frente, dizendo que tudo está dando errado e que Deus se esqueceu de você e que o futuro vai dar errado também e que nada vai dar certo. Olhem para as aves do céu. Gente, a ave não planta, não colhe, não tem preocupação em ficar cultivando, mas todo dia ela come, todo dia ela dorme, todo dia ela mora, entendeu? E Jesus está falando, Deus cuida delas, que dirá de vocês? Uma das coisas que eu sempre falo para pessoas que estão passando por um problema daquele sentimento de inferioridade, né, de incapacidade, de não ter o valor,
sou inferior a todo mundo é melhor do que eu, né? Eu sempre digo, quando você volta lá no Gênesis, você vai ver Deus falando sobre a criação do mundo, né? Então você vai ver que ele criou os céus, que ele criou os animais, que ele fez separação dos céus e da terra seca, que ele fez separação das águas, que ele criou as plantas, os mantimentos e por último ele vai criar o homem do pó da terra. Mas a Bíblia diz que o homem era somente barro. Então ele passa a ser alma vivente quando Deus sopra dentro do homem o fôlego de vida, que é a vida de Deus. Ele sopra dentro do homem. Então nós carregamos uma parte de Deus dentro de nós. A nossa alma, o nosso fôlego de vida, ele vem de Deus. Então, quando você vê que está tudo pronto, Deus descansa, né? Adão está ali no jardim, ele cria sua companheira. A Bíblia diz que Deus descia do céu todos os dias, no finzinho da tarde, para conversar com o homem, como um amigo, como a gente conversa com um amigo. Então, o ápice, a coisa mais valorosa, a coisa mais brilhante, mais esplendorosa de toda a criação é o ser humano. Então, todas as vezes que o diabo consegue colocar dentro do nosso coração e da nossa mente essas mentiras de que nós não temos valor, de que nós não temos capacidade para nada, de que nós não somos importantes, de que a nossa presença tanto faz, tanto fez, entendeu? Quando Deus chama para nos fazer algo, nós estamos sempre dizendo assim, mas fulano é melhor do que eu, manda fulano para fazer, né? Então, qual que é o meu valor? E eu digo assim, gente, você é o ápice da criação de Deus, você é a coisa mais preciosa, mais linda, mais valorosa, e é por isso que o diabo tem raiva de você. O diabo, o foco dele não é a natureza, o foco dele não são os animais, o foco dele é o ser humano, porque é aonde estão os projetos de Deus, é no ser humano, o amor de Deus. Jesus morreu pelo ser humano. Então, no versículo 26, ele diz, olhem para as aves do céu, vocês valem muito mais do que elas. Olhem para tudo que existe, vocês valem muito mais, e Deus cuida de tudo. 27. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Ele está dizendo assim, você fica tão ansioso, que tem coisas que não dependem nem de você para dar certo ou não. Vai adiantar o quê você ficar passando mal aí de tanta ansiedade? Vai adiantar o quê você ficar comprometendo os seus relacionamentos por causa da ansiedade? Você já viu aquela pessoa que ela tá tão ansiosa, ela tá tão nervosa, ela tá tão doente que ela tá na companhia de alguém e ela não consegue desfrutar da companhia do outro? A mente dela já não tá ali, o coração dela não está ali. Parece que tem só massa ali na sua frente. Acabou. Um zumbi, uma pessoa assim que... Então tem pessoas vivendo assim dentro de casa. Isso afeta o seu relacionamento conjugal, isso afeta o seu relacionamento com seus filhos, isso afeta o seu relacionamento em comunidade, no seu trabalho. E você está sempre abatido, porque a ansiedade ela abate a nossa alma. Ela nos deixa com o rosto diferente. As pessoas olham e ela diz assim, você está diferente. Você sorri por fora em algumas situações, mas você está angustiado por dentro. Então ele está dizendo assim, no 27, qual de vocês podem, com todos os seus cuidados, com toda a sua capacidade, com toda a sua inteligência, com toda a sua formação e conhecimento, com todas as suas habilidades, né? Qual de vocês pode acrescentar, gente, um côvado de estatura, né? Ou seja, você não tem nem condição de tornar um fio da sua cabeça, um fio de cabelo, né, branco ou preto. Ou seja, ele está dizendo assim, por mais que você pinte, ele vai nascer da cor natural. Tá entendendo? Ele está dizendo assim, não é você que está no controle de tudo. Tem coisas que você não pode controlar sempre. Elas vão fugir do seu controle. E é aí que entra o nosso desespero.
Porque enquanto elas estão no nosso controle, no nosso planejamento, a gente fica tranquilo, mas fugiu do nosso controle, bate um desespero. E aí Jesus está falando, calma, calma, porque nosso Pai está no controle de todas as coisas. Então aquilo que você não pode fazer, tá longe de você conseguir resolver, tá fora das suas possibilidades, Deus está vendo, Deus está cuidando, mantenha a calma. Então ele diz assim no 28, e quanto ao vestuário, por que vocês andam ansiosos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Está falando das flores, né? Quando diz não trabalham nem fiam, está dizendo não produzem, né? Não trabalham, não plantam o algodão e também não tecem a roupa. E ele fala assim, eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer um deles. Salomão foi o homem mais sábio e também foi um dos homens mais ricos. E Salomão teve de tudo. E aqui o próprio Jesus, tá? São palavras de Jesus, não é palavra de discípulo, não é palavra de apóstolo, é palavras de Jesus. Ele está dizendo, nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como os lírios do campo, foi cuidado como os lírios do campo, como as aves do céu. No versículo 30 diz, pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Olha isso. Quando Deus fala sobre o comer, e o vestir e o morar, ele está falando de preocupações terrenas. Porque aqui a gente se preocupa com o que a gente vai comer, com o que a gente vai vestir, o que a gente vai vestir. Então, ele está falando sobre preocupações terrenas. Então, ele está falando, você está preocupado com o trabalho, se você vai conseguir emprego ou não. Eu sei que você está ansioso, mas calma. Ele está falando assim, tem gente que na ansiedade, já falei, né, adoece. Mas tem gente que na ansiedade toma atitudes precipitadas. E aí isso já se torna algo perigoso. Tem um versículo em Provérbios que diz que para o amargurado, eu acho que é isso, todo todo amargo é doce. Então a pessoa que ela está amargurada, mesmo aquilo que não é bom para ela, ela se contenta. Entendeu? Então, uma pessoa que não está bem, está ansiosa, ela quer demais. Por exemplo, vamos supor que ela está a pé e ela tem só aquele ali, um dinheirinho para comprar um carro, ela precisa comprar, ela vai comprar o primeiro que aparecer. Entende? É mais ou menos assim, ela vai tomar a atitude sem planejamento, sem sentar, sem ponderar os riscos, né? Ela vai tomar a primeira atitude que ela vê, por causa da ansiedade. Então, Jesus está nos alertando para essa questão aqui, essa preocupação excessiva, essa ansiedade que gera uma angústia, te faz também tomar atitudes precipitadas. Então, não é porque você precisa de algo, necessita de algo, que você precisa estar desesperado por aquilo a ponto de tomar uma decisão precipitada. Ele está falando assim, a erva do campo, ou seja, gente, as plantas, hoje elas existem, amanhã elas estão murchas, ou amanhã você colhe, ou amanhã você pega lá, põe fogo no pasto, ela já não existe mais. Então ele falou assim, hoje ela existe, amanhã ela é lançada no forno. Aí ele está falando, se os lírios que se vestem melhor do que Salomão, hoje existem, amanhã são lançados no fogo, quanto mais não vestirá a vós. Eu lembro que eu não sou filha de uma família rica, eu não venho de uma família de posses, tá? O meu pai é militar aposentado hoje, mas na época ele ingressou no quartel ali como soldado, né? Todo mundo sabe que no Brasil, com 18 anos, o menino ele precisa se alistar. Então ele entrou como soldado, depois ele fez um curso para cabo e
ficou um bom tempo cabo. Até onde eu me lembro, eu acho que com 12 anos o meu pai, eu estava com 12 anos, o meu pai ainda era cabo do exército. Então, assim, ganhava relativamente pouco. E nós éramos uma família de 5 pessoas, né? Eu, meu pai e mais 2 irmãos, 3 comigo, né? Eu a mais velha. Então, nessa época eu morava no Amazonas. Fiquei 10 anos morando no estado do Amazonas, que é um estado que eu tenho um carinho muito grande. E a gente não teve uma vida de luxo. Eu não vou nem dizer de luxo, mas assim, eu não tive nem... O que eu posso dar hoje para os meus filhos, quando eu já casei, né? O que eu posso dar hoje para os meus filhos, meu pai não podia dar para mim na época. Então, sim, eu tive só um chinelo que você tinha que cuidar para não arrebentar. Sim, eu não comia pão todo dia no café da manhã. Pão pra gente era luxo. Tinha dia que a mãe fazia um bolinho e você tomava ali com café. Não era todo dia que tinha leite, sabe? Hoje a gente tem isso no armário da gente com facilidade, gente, né? Tudo bem, tem muita gente passando situação difícil, mas assim, a condição que eu tenho hoje não é a condição que meus pais poderiam me dar naquela época. Só que passou-se os anos, eu já estou aí beirando os 40, eu olho para trás e eu digo, o Senhor cuidou de tudo. O Senhor cuidou de tudo. Se eu não tivesse a carne ali, ó, todo dia, de primeira qualidade, meu pai nunca deixou faltar na mesa, sabe? Sempre deu os pulos dele, os corre dele. Meu pai é uma pessoa assim, muito trabalhadora, minha mãe também, sabe? Então não foi fácil, mas assim, Deus proveu tudo. Olho para minha adolescência, olho para o meu passado. A gente precisa olhar para o passado para saber o que Deus já fez por nós. Quando Deus pega o povo do Egito que estava escravo, tira eles da escravidão. Olha, a Bíblia diz que o clamor do povo, a dor do povo, chegou até Deus. Sabe o que é isso? Era muito sofrimento, viver de escravo no Egito. Então, a Bíblia diz, Deus desceu para livrá-los, enviou Moisés, tirou eles com mão poderosa, sinais, abriu o mar, mandou pragas, uau, todo mundo ficou assim, meu, que Deus é esse, está batalhando, cuidando, zelando pelo seu povo. Aí quando chega no deserto, porque falta bife, carne, eles começam a reclamar, dizendo assim, é melhor morar no Egito, porque pelo menos lá a gente tinha carne. Gente, dá raiva de gente assim. Às vezes você fica querendo pegar alguém pelo pescoço, entendeu? A pessoa fica dizendo, era melhor quando eu era escrava do que ficar aqui no deserto, eu não tenho nem carne para comer. Olha isso. Eles ficavam lembrando com saudade dos bifes acebolados do Egito, conta a palavra. Então tem horas que você precisa olhar para o passado para lembrar o que você fez, porque eles se esqueceram que Deus, uau, tirou eles com mão poderosa do Egito, libertou eles da escravidão. Eles eram escravos e saíram ricos. Os egípcios começaram a entregar riqueza para eles, dizendo, vai embora da nossa terra. Eles saíram com provisão, eles saíram com animais, eles saíram com recursos. Deus cuidou deles. Quando vinha Faraó perseguindo com o exército, vou matar. A Bíblia diz que existia uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem que não deixava o sol molestar eles na caminhada no deserto. E a coluna de nuvem que iluminava e guiava eles durante a noite. Gente, que cuidado é esse? E o povo não conseguiu olhar para trás, quando o momento de aperto chega, né? Não consegue olhar para trás e se lembrar de tudo isso. Então tem horas que você vai ter que lembrar do teu passado e de tudo que Deus já fez para você ver que você nunca esteve só. Que apesar dos pesares, Deus sempre proveu na sua vida, Deus sempre cuidou de você. Então sim, eu vi as minhas amiguinhas passarem com os vestidinhos mais lindos do mundo, eu via o quartinho decorado, eu via elas terem de tudo, e eu não tinha tudo. A gente que é criança, às vezes a gente quer, né? Eu queria, mas eu não tinha. Só que hoje eu fico pensando, né? Eu acho até bom a gente ter falta de algumas coisas, porque tem meninada que hoje tem de tudo e não dá valor. E hoje a gente dá valor justamente porque a gente não teve, não é verdade?
Então a Bíblia vai contar que em algum momento do deserto, Deus deixou o povo sem pão. Só para provar o que havia no coração do povo. Quem sabe você não está nesse momento de permissão divina, onde Deus está permitindo que os recursos sejam poucos, ou que o tempo difícil bata na sua porta só para provar o que tem no seu coração. Eu já falei, vai ter dia que a geladeira vai estar só ali a água e algumas poucas coisas com a permissão de Deus. Gente, isso é para a vida de todo mundo. Todo mundo passa por isso. Agora, ninguém não é projeto de Deus que você viva isso para sempre, o tempo todo. Mas esse dia chega para todo mundo. Então, eu já passei esse tempo, eu já passei no início de casada um tempo onde na minha geladeira eu tinha repolho e água. Talvez outras pessoas vão olhar para esse momento da sua vida e vão dizer assim, ó, é um fracasso, tá perdendo. Ih, não vai dar em nada. Olha Deus falando com alguém aí, hein? Talvez as pessoas vão olhar e achar que você está ficando para trás. Só que o cristão, ele planta diferente. Ele planta por meio da fé. Entendeu? Então ele colhe também por meio da fé. No dia que você começar a colheita, que Deus está preparando para toda a semente de fé que você está plantando, as pessoas vão olhar e vão dizer que foi sorte, mas nunca foi sorte, né? Como diz o ditado, sempre foi Deus. Então, olha para o passado, é uma das dicas que eu te dou, e vê o que Jesus já fez por você, o que Deus já fez na sua vida. E aí você vai conseguir lutar contra a ansiedade. Porque a ansiedade está dizendo que você está sozinha, não tem ninguém por você e tudo vai dar errado. Quando você olha para o passado, você diz, na verdade eu nunca estive só. Deus sempre esteve comigo. Ele me sustentou, Ele me cuidou. E daqui para frente não vai ser diferente. Entendeu? Pregar para essa ansiedade, pregar para a alma, ela é um exercício que você vai ter que fazer aqui nessa terra até Jesus voltar. Estou livre da ansiedade, nunca mais estarei ansiosa. Não. É um desafio que bate na sua porta em todo o tempo. A gente vive na pós-modernidade, um mundo que é totalmente estimula o consumismo, né? Você tem que ter, você tem que ter. A gente tem tanta coisa que não precisa, não é verdade? Não, mas você tem que ter, você tem que consumir, você tem que ser. Olha o padrão da sociedade para tudo, para beleza, né? Para você ser tido como alguém de sucesso. Qual é o padrão da sociedade? Se você tem casa bonita, se você tem carro bom, né? Se você tem um carrinho meio velhinho aí, é o que você pode, mas se você não tem um carrão do ano, coitado, é um fracassado. Então, assim, é uma bobeira isso. A gente precisa manter nosso foco em Deus. Grave esse texto aqui no seu coração e você vai ver que Deus cuida da gente. Você passou por situações complicadas e vai passar por outras mais, mas Deus vai cuidar de você. E vai te colocar também em lugares espaçosos, em lugares de alegria, em momentos de vitória, onde você vai poder testemunhar e vai dizer assim, ó, sempre foi Deus. Então vai para o versículo 31, dizendo assim, não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Não estejai, pois, gente, inquietos por qualquer coisa. Ele está dizendo, busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu falei, né, acho que foi na live passada, dizendo assim que Deus gosta que a gente ore. Mesmo que Ele conheça o nosso coração, mesmo que Ele conheça a nossa mente, mesmo que Ele saiba da nossa situação,
Deus gosta que a gente ore, que a gente fale com Ele, né? Então aqui Ele está dizendo assim, ó, antes de vocês pedirem, Deus já sabe que vocês necessitam das coisas. Ele está falando aqui, Deus já sabe, né? Como é que a gente sabe de alguma coisa? Só quando a gente está por dentro da situação. Então, se Deus está por dentro da situação, quer dizer que você não está sozinho. Quer dizer que Ele está cuidando. Aí Ele está falando aqui, ó, Jesus está falando, Deus já sabe que vocês necessitam antes mesmo de vocês pedirem. Então Ele está dizendo, ó, tira o foco da ansiedade e agora começa a focar no quê? Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Eu tenho 16 anos de casado já e comecei lá de baixo, morando numa casa emprestada pela minha sogra, indo de carona para casa quando acabava o culto. Eu tinha um pastor que é uma bênção, eu lembro dele com muito carinho, mora em Barra do Garças, pastor Márcia, a Leana. Ele dizia assim, Aguinaldo, eu vou te levar em casa. Eu estava com o Adrio, bem pequenininho, eu morava bem longe do centro da cidade. E ele dizia, eu vou te levar em casa. E ele tinha uma Marajó que ele ganhou, né? Não sei se vocês conhecem aquele carro bem antigo, uma Marajó. Ele ganhou esse carro para não ficar a pé também, porque é difícil você pastorear, fazer as visitas e estar a pé, né? Então ele ganhou esse carro, ele não tinha condições na época, mas ganhou esse carro. E ele dizia assim, vou levar vocês em casa. Só que o ponteiro da gasolina dele já estava encostando lá na reserva. E era longe a minha casa. Muita subida, sabe? Mas ele dizia, eu vou levar. E já teve situações de acontecer, de na volta, ele ficar sem combustível. Então, assim, ele serviu as pessoas, e ele serve até hoje, eu acredito, né? Faz muito tempo que a gente não se vê. Mas ele servia com a fé e tratando das coisas do reino. E eu tenho certeza que ali ele estava plantando, né, na minha vida, na vida do meu esposo, se incentivando, sempre acreditando na gente. E ao mesmo tempo que ele estava plantando na vida da gente, Deus estava cuidando dele. Esse pastor começou ali com uma igrejinha pequena, com poucas pessoas, sabe? Todo mundo sabe que o trabalho no início é difícil. Hoje ele está com uma igreja assim bem estruturada em Barra do Garças. É um pastor respeitado na cidade, ele e a sua esposa. São pessoas assim, de um caráter, sabe, que eu admiro. Então, buscando o reino de Deus, fazendo as coisas de Deus. Você não tem que olhar para os poucos recursos que você tem hoje. Naquela época eu tinha uma casa emprestada, eu andava a pé. Quando consegui comprar um carrinho, meu primeiro carrinho foi um Chevette vermelho antigo. E quando eu tive que desfazer, ainda chorei, porque eu disse, eu não quero vender meu Chevette. E o Aguinaldo falava assim para mim, desfaz do velho para Jesus te dar o novo. Eu disse, eu não quero, né? E dali a minha vida só foi melhorando, em 16 anos de casado, só foi melhorando. Mas eu posso dizer que o meu esposo, sempre ali como meus filhos eram pequenos, então eu não trabalhava fora, não porque eu não precisasse, mas porque eu tive que escolher entre cuidar deles e trabalhar fora. Na época, não valia a pena. Eu morava numa cidade onde eu não conhecia ninguém. Não tinha família, não tinha ninguém. Então, eu dizia assim, não, vou ficar. Então, quer dizer, eu comia arroz e feijão e só arroz e feijão muitas vezes, entendeu? Congregava numa igreja, num bairro nobre, onde as pessoas iam muito bem vestidas. Tinha dia que eu não queria ir para o culto, porque eu não estava com as minhas roupas à altura. Que é uma situação muito ruim, que eu acho que a gente tem que ir para a igreja com a roupa que a gente tem e sentir liberdade na igreja, né? Mas assim, então, eu falava, Senhor, e buscando primeiro o reino de Deus. Então, a fé, a devoção do meu esposo, sabe? A fé dele, o tempo inteiro trabalhando, buscando o melhor para dentro de casa, mas nunca deixando as coisas de Deus por último. Nunca priorizando as coisas dessa vida mais do que a Deus. Sempre amando a Deus, com as nossas falhas, né? Às vezes a gente está um pouquinho desanimado, isso acontece na vida cristã, mas ali, ó, nunca arredando nosso pé da presença de Deus
e nem abandonando a nossa fé. Tem pessoas que se hoje ela não tiver o que comer, ela já amaldiçoa Deus e acabou. Tem gente que se não tiver o que vestir, se não sobrar dinheiro no mês, no final do mês, ela vai dizer assim, que Deus é esse? Então está muito condicionado ao que eu recebo, aos bens que eu tenho, aos benefícios, sabe, que Deus me dá. Se não me der, não vale a pena. Não é bem assim, né? A gente está vendo que a lógica do reino é completamente oposta à lógica do mundo. As prioridades do reino são completamente opostas às prioridades desse mundo. Então eu digo para você, acalma seu coração, tá? Fica tranquila, apesar das situações, porque Deus vai prover. Talvez algum tempo você vai ter que ficar com o básico, mas vai chegar o momento de fartura, vai chegar o momento onde as portas vão se abrir e você vai ter que escolher por qual você vai entrar. De tão grande que vai ser as bênçãos de Deus. Você precisa tomar posse da palavra. Você precisa crer naquilo que Jesus falou aqui. Basta cada dia o seu cuidado, o seu mal. Não fique ansioso pelo dia de amanhã. Cuida da sua fé. Mantenha o seu relacionamento com Deus aceso e as coisas virão, tá? Então, guarda esse texto no seu coração. Para mim, é um dos textos que tem que estar aqui o tempo inteiro no nosso coração e na nossa mente. Que você possa exercê-lo, tá? Hoje, no seu dia. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe a sua casa. E amanhã a gente está aqui para mais uma leitura, mais um capítulo, né? Eu gosto muito dessas manhãs e eu espero que o Senhor multiplique na sua vida bênçãos e que tudo aquilo que você precisa, e Ele sabe que você precisa, né? Possa chegar na sua mão, tá? Um beijo, fique com Deus e até amanhã.